Só quem já perdeu um animal de estimação sabe o vazio que fica. A casa parece mais silenciosa, os dias mais longos, e a saudade bate forte nos momentos mais simples, na hora das refeições, ao abrir a porta de casa ou ao acordar pela manhã. A dor é real. É um luto profundo, pois o vínculo que criamos com esses companheiros vai muito além do físico. Mas será que quando eles partem, tudo termina? Será que há algo neles que sobrevive além da matéria? Dentro da visão espiritualista e, especialmente, sob a luz do espiritismo, a resposta é clara. Sim, os animais têm espírito. São nossos irmãos em jornada, criados por Deus, assim como nós, e também destinados à evolução. Mesmo com uma passagem geralmente breve pela Terra, os laços afetivos que criam conosco são verdadeiros e deixam marcas profundas em nosso coração e no deles também. A vida de um animal não é apenas um sopro passageiro. Eles possuem um princípio inteligente que evolui com o tempo, com as experiências e com o amor que recebem. Muitos ainda não têm consciência de si mesmos como nós temos, mas já possuem emoções, percebem o ambiente e desenvolvem afeições reais por seus tutores. O que isso nos mostra? Que o amor que damos a eles nunca é em vão. E que, do outro lado da vida, eles continuam existindo, sentindo e aguardando, muitas vezes, a chance de reencontro. Falar da espiritualidade dos animais é reconhecer a grandeza da criação divina, que não abandona nenhum de seus filhos, nem os de quatro patas, nem os alados, nem os que nadam nos mares. E é sobre isso que vamos aprofundar neste vídeo. Nem todos os seres vivos possuem uma identidade espiritual individualizada. No começo da trajetória evolutiva, o princípio inteligente atua de forma coletiva, especialmente nos seres mais simples da criação, como os insetos. Neles, ainda não há uma consciência emocional individual. É como se funcionassem por instinto puro, seguindo leis naturais com precisão, mas sem um eu interior consciente. No entanto, à medida que a vida evolui, esse princípio inteligente vai ganhando forma, experiência e sensibilidade. Entre os mamíferos, aves e outros animais mais desenvolvidos, já encontramos espíritos individualizados. Isso significa que esses seres, embora ainda não possuam o mesmo nível de consciência que os humanos, já têm uma identidade espiritual única. Eles sentem, se apegam, aprendem e demonstram comportamentos que muitas vezes surpreendem pela sensibilidade. Essa individualidade é construída lentamente, ao longo de milhares de encarnações, e representa um estágio intermediário entre o instinto puro e o raciocínio consciente. O amor, a convivência e os laços afetivos que desenvolvem com os seres humanos são fundamentais para essa construção. Cada experiência deixa marcas e contribui para o despertar da consciência. É importante compreender que os animais não são apenas máquinas biológicas movidas pelo instinto. Eles estão em jornada, assim como nós, e sua evolução espiritual é assistida pelas leis divinas que regem toda a criação. Reconhecer a individualidade espiritual dos animais é dar a eles o respeito e o carinho que merecem, entendendo que fazem parte da mesma grande família universal. Toda a criação de Deus nasce simples e ignorante. Essa frase, tão conhecida dentro da doutrina espírita, nos ajuda a compreender o longo caminho que percorre o princípio inteligente, desde os seres mais rudimentares até alcançar a razão e a consciência plena no reino humano. No início, esse princípio atua de maneira quase automática, seguindo apenas os impulsos do instinto. Ao passar por incontáveis experiências no reino vegetal, depois no reino animal, ele começa a se individualizar e a acumular vivências que serão fundamentais para a construção da alma. Cada interação com o ambiente, cada emoção, cada laço afetivo contribui para esse despertar. Nos animais superiores, o princípio inteligente já apresenta sinais claros de percepção e sensibilidade. Esses seres choram, brincam, sofrem com a ausência de seus tutores e, muitas vezes, demonstram uma lealdade comovente. São nessas experiências emocionais que eles começam a moldar uma identidade própria, que um dia evoluirá até alcançar o estágio da razão. A transição do princípio inteligente para o espírito humano ainda é um mistério em muitos detalhes, mas sabemos que acontece de forma gradual e natural, sob a orientação das leis divinas. Nada se perde, nada é desperdiçado. Tudo é aprendizado e preparação. Quando finalmente reencarna pela primeira vez em um corpo humano,
Aquele espírito já carrega dentro de si milhões de anos de vivência e evolução. Está pronto para iniciar uma nova etapa. Agora não apenas sente, mas também pensa, questiona, escolhe, acima de tudo, assume a responsabilidade pelos próprios atos. Entender esse processo nos aproxima da grandiosidade do plano divino e nos ensina que todos os seres estão a caminho da luz, cada um em seu tempo, cada um em seu degrau. E que, mesmo os animais que hoje nos acompanham com tanta doçura, são, na verdade, nossos irmãos mais jovens, também destinados à plenitude espiritual. No entendimento espírita, os animais não possuem karma como os seres humanos. Isso acontece porque ainda não desenvolveram o livre-arbítrio. Eles não têm plena consciência de si mesmos, não distinguem entre o certo e o errado da maneira que nós conseguimos, e por isso não podem ser considerados moralmente responsáveis por suas ações. Dessa forma, os animais não passam por provas ou expiações no sentido espiritual. Quando vemos um animal em sofrimento ou em uma situação difícil, isso não significa que ele está pagando por algo que fez em uma vida anterior, como acontece com os humanos. Seu sofrimento pode ser resultado de causas naturais, ou de situações ligadas à convivência com seres humanos, mas não é imposto como forma de resgate espiritual. O sofrimento do animal, no entanto, não é inútil nem ignorado. Ele é acolhido pelas leis divinas com misericórdia, e cada experiência vivida contribui, de alguma forma, para o desenvolvimento do princípio inteligente que habita aquele ser. Tudo é aprendizado, mesmo que ainda inconsciente. Além disso, muitos animais encarnam para auxiliar na evolução de seus tutores humanos. Eles nos ensinam lições profundas de amor incondicional, companheirismo, empatia e entrega. Mesmo sem saber, estão colaborando para a construção do nosso progresso espiritual. No plano espiritual, os animais são acolhidos com carinho, tratados por espíritos especializados e logo encaminhados para novas experiências reencarnatórias. Não há neles culpa, medo ou arrependimento, pois ainda não alcançaram esse nível de percepção moral. Há apenas a continuidade da vida e o impulso constante rumo à evolução. De acordo com o Espiritismo, alguns animais, especialmente os mais evoluídos como cães, gatos, cavalos e até aves domesticadas, demonstram uma sensibilidade que pode ser considerada uma forma rudimentar de mediunidade. Eles são capazes de perceber a presença de espíritos, captar energias sutis do ambiente e até antecipar acontecimentos, como a chegada de alguém, uma tempestade ou mesmo a aproximação da morte. Essa sensibilidade não é mediunidade no sentido completo que conhecemos nos humanos, pois os animais não têm consciência clara do que captam. No entanto, são como antenas naturais que reagem a vibrações, sentimentos e presenças invisíveis ao olho humano. Muitas pessoas relatam que seus animais de estimação ficam agitados, latem ou miam para o nada, fixam o olhar em pontos vazios da casa ou parecem estar acompanhando algo invisível. Em muitos desses casos, trata-se da presença de um espírito ou de uma alteração energética no ambiente. Além disso, os animais têm a capacidade de absorver as energias negativas ao redor, funcionando como filtros energéticos, especialmente em relação aos seus tutores. Quando um espírito inferior se aproxima, por exemplo, um cachorro pode rosnar ou tentar proteger o dono. Um gato pode se afastar ou se esconder. Essas reações não são à toa. Eles estão captando algo que vai além da percepção comum. Por esse motivo, é importante cuidar também do bem-estar espiritual dos animais. O ambiente em que vivem influencia diretamente sua saúde emocional e energética. Ambientes pesados, com brigas constantes, tristeza, raiva ou desarmonia espiritual, afetam profundamente esses companheiros sensíveis. A prece, a paz no lar, os bons pensamentos e a harmonia espiritual beneficiam a todos, inclusive aos nossos irmãos menores. Portanto, mesmo sem uma mediunidade consciente, os animais estão fortemente conectados ao mundo espiritual. Essa sensibilidade é mais um reflexo da sabedoria divina, que os utiliza como instrumentos de proteção e amor em nossas vidas. A morte física de um animal não representa o fim da sua existência. Segundo a visão espírita, ao desencarnarem, os animais são acolhidos no plano espiritual por equipes especializadas, compostas por espíritos que dedicam sua missão ao cuidado desses nossos irmãos menores.
O desencarne animal costuma ser mais simples e menos doloroso do que o dos seres humanos, pois eles não possuem consciência moral nem vínculos com o passado que possam gerar culpa ou sofrimento. Logo após o desligamento do corpo físico, o espírito do animal é assistido por entidades espirituais que o auxiliam em sua adaptação ao novo estado. Esse processo é geralmente rápido e tranquilo, já que o animal não resiste ou teme a morte como o ser humano muitas vezes faz. Nos casos em que a morte foi repentina, como em acidentes ou maus-tratos, o auxílio espiritual é ainda mais intenso, visando recuperação e equilíbrio do perispírito, o corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. Após essa acolhida, os animais são levados a colônias espirituais preparadas especialmente para eles. Nesses locais, recebem cuidados, afeto e liberdade. Eles se recuperam, brincam, socializam e, muitas vezes, permanecem um tempo próximos aos seus tutores, especialmente quando há um forte vínculo de amor. Não é raro que alguns animais fiquem por perto após o desencarne, acompanhando seus donos invisivelmente, como forma de proteção e gratidão. Esse tempo no plano espiritual é também um momento de preparação para a próxima encarnação. Muitos desses espíritos retornam rapidamente à vida física, reencarnando em novos corpos animais. Há casos em que o mesmo espírito retorna ao convívio do antigo lar, sendo adotado novamente por seus antigos tutores, em um novo corpo, mas com os mesmos traços de afeição e companheirismo. A vida espiritual dos animais é uma continuidade do amor e da evolução. Nada se perde. Todo afeto compartilhado permanece gravado na essência desses seres, que seguem evoluindo em direção a estágios mais elevados de consciência. Eles são nossos companheiros hoje, mas estão em sua própria jornada espiritual, assim como nós. Sim, os animais reencarnam. Assim como os seres humanos, os animais também passam por ciclos sucessivos de vidas físicas, de acordo com sua necessidade evolutiva. A reencarnação é o caminho natural da evolução espiritual, e com os animais não é diferente. Cada nova vida é uma oportunidade de aprendizado, de aprimoramento dos instintos e de fortalecimento dos laços afetivos. Nos planos espirituais, há organizações e equipes responsáveis por coordenar a reencarnação dos animais, levando em consideração seu nível de desenvolvimento, suas experiências anteriores e as possibilidades que terão em uma nova existência. Espíritos especializados, que trabalham com amor e sabedoria, acompanham esse processo, cuidando para que tudo ocorra de maneira harmônica e respeitosa. É comum que os animais retornem ao convívio de antigos tutores. O amor que se formou entre eles cria uma sintonia vibratória que atrai novamente esses espíritos para o mesmo lar. Por isso, muitas pessoas relatam que, ao adotarem um novo animal, percebem atitudes, olhares e comportamentos muito semelhantes aos de um animal anterior que já desencarnou. Isso acontece porque o espírito pode ter retornado em um novo corpo, mantendo traços da personalidade desenvolvida em experiências passadas. A reencarnação, no caso dos animais, costuma ser mais rápida do que nos humanos. Isso se deve à simplicidade de seus vínculos espirituais e à ausência de compromissos kármicos. Eles seguem seu caminho em direção a graus cada vez mais altos de consciência, aproximando-se, pouco a pouco, da razão e da capacidade de escolha consciente. Ainda que não tenham livre-arbítrio como nós, vivem experiências que os preparam para, um dia, ingressarem em formas de vida mais complexas. A reencarnação dos animais é, portanto, um ato de amor e justiça da criação divina. Um processo que garante continuidade, desenvolvimento e reencontros. Nada é por acaso. Todo afeto verdadeiro deixa marcas eternas no espírito, seja humano ou animal. Sim, muitas vezes os animais voltam ao mesmo lar. O reencontro entre um espírito animal e seu antigo tutor humano não é apenas possível, ele é bastante comum. Isso acontece porque o amor verdadeiro cria laços energéticos profundos, que ultrapassam a barreira da morte e se tornam pontos de atração para futuros reencontros. Quando um animal desencarna e retorna ao plano espiritual, ele pode permanecer algum tempo próximo ao tutor, ainda ligado por afinidade, carinho e sintonia vibratória. Com o tempo, e sob orientação dos benfeitores espirituais, esse espírito poderá se preparar para uma nova reencarnação. E se ainda houver compatibilidade e necessidade de aprendizado mútuo, ele poderá retornar ao mesmo lar, com a mesma pessoa ou família,
em outro corpo físico. Esse retorno costuma acontecer de forma natural. Muitas vezes, ao adotar um novo animal, a pessoa percebe comportamentos, gestos e até manias que lembram muito seu antigo companheiro. O olhar, as preferências, a forma de se comunicar. Tudo parece familiar. Esses sinais podem indicar que aquele espírito retornou, trazendo consigo traços que foram moldados pela convivência anterior. É importante dizer que isso não depende da vontade consciente do tutor, nem sempre ocorre de forma planejada por quem está encarnado. É uma organização feita no plano espiritual, de acordo com o merecimento, a afinidade e a oportunidade evolutiva tanto do ser humano quanto do animal. A espiritualidade nos ensina que nenhum laço de amor se perde. O que é verdadeiro permanece, ainda que transformado. Por isso, quando um animal muito querido parte, não devemos ver isso como uma separação definitiva. Há sempre a possibilidade de reencontro, seja no plano espiritual, seja numa nova vida física. E quando isso acontece, a alegria do reencontro é uma bênção para ambos. Quando um animal desencarna, ele não está sozinho. Há todo um sistema de acolhimento e cuidado no plano espiritual, voltado exclusivamente para os nossos irmãos menores. Espíritos especializados, profundamente amorosos e preparados, são designados para receber esses seres com carinho e atenção. São eles que auxiliam na transição, especialmente em casos de mortes traumáticas, como atropelamentos, maus-tratos ou doenças dolorosas. Esses atendimentos ocorrem em locais específicos, como postos de socorro espiritual e colônias especializadas. Nessas colônias, os animais são encaminhados para áreas de recuperação, onde recebem cuidados energéticos e emocionais. O tratamento é sempre feito com profundo respeito e com o objetivo de restaurar a harmonia do perispírito, o corpo espiritual do animal que, dependendo da forma como se deu o desencarne, pode estar fragilizado. Os espíritos que atuam nesse serviço muitas vezes são pessoas que, enquanto encarnadas, tinham ligação com os animais. Muitos foram veterinários, protetores ou simplesmente amantes dos bichos, e continuam trabalhando com o mesmo amor no mundo espiritual. Esses espíritos utilizam técnicas de magnetismo, passe espiritual e energias sutis para promover a cura e o equilíbrio. O tempo de permanência do animal no plano espiritual pode variar. Alguns passam apenas alguns dias em recuperação antes de reencarnarem novamente. Outros ficam por mais tempo, especialmente quando há vínculos afetivos fortes com pessoas que ainda estão encarnadas. Em muitos casos, o animal permanece próximo do tutor, acompanhando a vida da pessoa e oferecendo consolo, proteção e companhia invisível. Esse processo é guiado por sabedoria e amor divinos. Nada acontece ao acaso. A espiritualidade cuida de cada criatura com zelo, promovendo não apenas o alívio da dor, mas também a preparação para um novo ciclo evolutivo. Os animais, assim como os humanos, estão em constante aprendizado, e cada experiência, seja no corpo físico ou fora dele, é uma etapa importante no caminho da evolução. No plano espiritual, assim como existem colônias dedicadas ao atendimento e evolução dos seres humanos, também existem colônias especialmente voltadas para os animais. Esses locais são verdadeiros refúgios de paz, cura e aprendizado, onde nossos irmãos menores recebem cuidado e amparo após o desencarne. Uma das colônias mais conhecidas entre os estudiosos da espiritualidade é chamada Celeiro dos Anjos. Localizada na dimensão espiritual que coexiste com a biosfera terrestre, essa colônia abriga principalmente mamíferos de pequeno e grande porte. Ela está situada sobre a região do estado do Rio de Janeiro, ocupando mais de 43 mil quilômetros quadrados de extensão espiritual. Sua função principal é acolher, tratar e preparar os animais para uma nova jornada reencarnatória. Celeiro dos Anjos é um lugar repleto de natureza exuberante, com campos verdes, lagos cristalinos e áreas especialmente adaptadas para que os animais possam brincar, descansar e se recuperar. O ambiente é de profunda harmonia e serenidade. Espíritos abnegados, muitos deles antigos veterinários, cuidadores e protetores dos animais quando encarnados, trabalham com dedicação nesse lugar. Eles ajudam na recuperação do perispírito dos animais, tratam feridas espirituais e acompanham um processo de preparação para o retorno à matéria. Os animais desencarnados, ao chegarem nessas colônias,
são recebidos com muito amor. Aqueles que tiveram mortes traumáticas ou passaram por grande sofrimento recebem um tratamento especial, com atenção redobrada para que se reequilibrem emocional e espiritualmente. O tempo de permanência nas colônias varia conforme a necessidade de cada espírito. Além do celeiro dos anjos, existem outras colônias espalhadas por diferentes regiões espirituais, cada uma atendendo a grupos de animais conforme suas características e espécies. Insetos, aves, répteis e animais marinhos, por exemplo, ficam em regiões ainda mais próximas de seus habitats naturais. Essas colônias têm uma função fundamental na organização da vida espiritual dos animais. Elas ajudam a manter a ordem, promovem o reencontro com antigos tutores quando necessário e permitem que o ciclo reencarnatório ocorra de maneira amorosa e harmoniosa. Esses espaços nos mostram que, no mundo espiritual, nada é deixado de lado. Toda forma de vida é respeitada, cuidada e amparada por inteligências superiores que trabalham constantemente para garantir que o amor e a evolução estejam sempre presentes em cada etapa da existência. Obrigado por assistir.